Olá pessoal que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. Um dos nossos amigos aí, seguidores, sugeriu que falássemos um pouco sobre as rádios dos anos 80 na região sul do Brasil. O seguidor é o Alexander Tovar, que está sempre aí com a gente, dando aquele apoio. Obrigado, Alexander, aí pela ideia de falarmos sobre isso. Até a gente comentou já alguma coisa em relação às rádios da região sul do Brasil, especificamente na região onde eu resido, que é em São Bento do Sul, no norte do estado de Santa Catarina, mas a gente não fez nada assim mais específico e eu achei bem interessante a ideia do Alexander para a gente falar um pouquinho das grandes emissoras de rádio que acabaram aqui no sul do Brasil sendo emissoras inspiradoras para as demais, né? Eram modelos que na época muitas outras rádios seguiam. Vou contar até algumas histórias interessantes em relação ao que a gente fazia quando a gente se pautava nas rádios maiores, na época que a gente estava ativo aí nas ondas do FM. Nós vamos falar nesse episódio, e talvez isso vai gerar até uma sequência, né? Nós vamos falar nesse das rádios FM, mas vale a pena fazer algo também das rádios AM, ok? Um dos vídeos que eu acabei achando e que já utilizei aqui no canal, inclusive para um trecho da nossa abertura no começo dos primeiros episódios, foi esse, da emissora que eu quero destacar hoje, que eu acho assim que é a grande influência, a grande rádio que nós temos no sul do Brasil. Não está nos 3 estados do sul, está no Rio Grande do Sul e está em Santa Catarina, mas é uma baita rede de rádio que é exclusivamente enraizada aqui no sul do país, que é a Atlântida. Dá uma olhada nesse vídeo histórico da Atlântida, mostrando o estúdio deles há muito tempo atrás. Olha só que interessante, que bacana esse vídeo. É realmente um resgate histórico. A resolução não está lá aquilo tudo, mas dá para ver muito bem como é o estúdio de rádio nessa época aí, final dos anos 80, início dos anos 90. Tá lá o telefone de disco, se você observar os detalhes ali do lado do DJ, as cartucheiras, os toca-discos, tudo como se fazia naquela época incrível. Olha só. A sede da Atlântida FM é em Porto Alegre. A cabeça de rede, normalmente, nas transmissões, né, para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aconteciam em Porto Alegre. Mas essas transmissões, no começo da Atlântida, quando começou a surgir nas primeiras cidades, né, eram mais regionais do que em rede, né? Havia muita coisa produzida regionalmente. Por exemplo, na região onde eu estou, em São Bento do Sul, a gente conseguia captar a Rádio Atlântida de Blumenau. Na época não tinha Rádio Atlântida ainda em Joinville, mas a de Blumenau a gente conseguia captar aqui na região de São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina, e era a rádio que a gente mais acompanhava das rádios do Sul. Como eu estou muito perto da divisa com o Paraná, aqui na cidade onde eu estou, a 90 quilômetros da capital do Paraná, Curitiba, a gente também conseguia, claro, sintonizar muitas emissoras de Curitiba, muitas emissoras importantes, e era mais ou menos o que a gente acompanhava. Na época, as emissoras de rádio tinham um alcance muito regional, né? Porque não tinha essa história de internet, não tinha essa história de colocar a programação online para as pessoas via internet conseguir ouvir em qualquer lugar do mundo, né? Então, na época, o que você ouvia? Você ouvia o que o teu rádio pegava lá onde você estava. Era até certo ponto comum as pessoas instalarem antenas de FM em cima de suas casas e fazer verdadeiras peripécias para conseguir pegar emissoras de rádio mais distantes, conseguir pegar uma quantidade maior de emissoras de rádio para ter mais opções do que ouvir. Como a gente comentou em muitos episódios anteriores,
Nessa época dos anos 80, 90, a gente usava as emissoras de FM para descobrir música nova e até para conseguir essas músicas, porque a gente gravava isso em fita cassete, né, naqueles equipamentos que a gente já comentou no episódio anterior aí, e fazia essa gravação muitas vezes diretamente da programação das rádios FMs, que tinha uma boa qualidade de som, e a gente gravava para ter as músicas porque era muito caro ficar comprando disco, ficar comprando fitas oficiais, né? Então a gente acabava utilizando as rádios como uma fonte de cultura musical realmente, e era uma das únicas. Então havia sempre essa correria para conseguir pegar mais emissoras de rádio. Às vezes na tua cidade, né, como era o caso aqui de São Bento do Sul, o caso da cidade vizinha Rio Negrinho, por outro lado a cidade vizinha Campo Alegre também, não havia emissoras de rádio FM aqui. A primeira surgiu em 1989, em Mafra um pouquinho antes. Então, simplesmente, a única opção era conseguir sintonizar as rádios de fora. E era isso que a gente sempre tentava fazer, instalando grandes antenas em cima das casas, instalando um equipamento chamado booster, que era um amplificador de radiofrequência que você conectava na antena para tentar melhorar ainda mais a receptividade. E aí tinha uma história assim muito interessante. Eu já contei isso no episódio anterior, mas vale a pena a gente fazer um revival disso aí, nas peripécias que a gente tinha que fazer. Por exemplo, na casa que eu morava, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, mais ou menos, que era a época que eu ouvia essas emissoras de rádio em FM, que eu comecei a ouvir, né? Eu tinha uma antena muito direcional de FM em cima da casa, e normalmente eu virava essa antena para a direção de Curitiba, que é mais ou menos aqui de onde eu estou, virando mais ou menos ao norte, né? E conseguia captar assim, muito bem várias emissoras de Curitiba. Mas eu gostava muito da programação da Rádio Atlântida, que estava lá em Blumenau. Em Curitiba não tinha Atlântida. Atlântida é só Santa Catarina e Rio Grande. Então, quando eu resolvi ouvir Atlântida, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá fora, virar a antena, quase que para o lado contrário, né? Numa direção mais ou menos entre o sul e o oeste, né? O sudeste aproximadamente, para a minha antena estar apontando para Blumenau e eu conseguir pegar com uma qualidade razoável o sinal da Atlântida FM. Então, olha só, tinha que ficar fazendo essa história aí de virar a antena para pegar a rádio, né? E quando eu virava lá para Blumenau, as de Curitiba já não pegavam mais muito bem, não pegavam nada bem, né? Então tinha que ficar nessa aí de ficar virando a antena para conseguir sintonizar emissoras de outras cidades. Era uma loucura, né? Mas a programação das rádios nessa época justificava todo esse tipo de esforço, porque era muito interessante, era muito legal, e tudo que a gente queria era conseguir pegar uma boa rádio e poder, através dela, conhecer músicas novas e estar ligado no que estava acontecendo. 90% das rádios FMs que a gente conseguia pegar por aqui, virando para um lado ou virando para outro lado, eram programações pop rock direcionadas para a juventude. Tinha pouquíssimas rádios FMs, mas pouquíssimas mesmo, fazendo programação diferente disso. Todo mundo das rádios na época em FM apostavam nesse público jovem. E as rádios AM, né, segmentavam suas programações mais nos demais públicos, com as programações mais jornalísticas e músicas diferentes abrangendo os demais públicos, né? Então as rádios FMs tinham uma programação até bastante similar entre elas, dentro dessa linha assim de comunicação jovem, programação jovem, música jovem e sempre buscando atrações. Depois chegou também a parte do humor em muitas emissoras de rádio, também focando exatamente esse público mais jovem. Mas era uma programação fenomenal. Essa é a nova do Kiko Zelianchi, Demônia, toquei antes, toquei de novo, Destaques de Santa Maria da 94,3. Primeiro foi Erasure, Little Respect, depois Pet Shop Boys, It's Alright. Faltam 14 minutos para uma. 19 graus e 5 décimos até 2 da tarde, você ouvindo Transatlântida. E depois o que tem? Depois tem Passo Fundo, tchê, com os destaques de lá. A terra dos maiores gaúchos. Lá Passo Fundo é 94, aliás, é 97,1. Daqui a pouco, fique ligado. A Atlântida é realmente uma grande influência para muitos comunicadores. Eu tinha colegas que trabalhavam comigo na mesma emissora de rádio e eles falavam muito parecido assim com os locutores da Atlântida de Blumenau, porque era o que eles ouviam e isso acabava assim inspirando, era a referência que se tinha na época, né? Eu, como quando vim trabalhar aqui em São Bento do Sul, aliás, eu vim morar em São Bento para trabalhar numa emissora de rádio que surgiu aqui,
já tinha trabalhado em rádios em Curitiba e lá eu já tinha adquirido um jeito mais das rádios de lá de comunicar do que o pessoal daqui, e as diferenças eram assim bem sensíveis. A Atlântida tinha uma coisa muito legal, assim, uma leveza na locução que eu admirava muito, principalmente a Atlântida de Blumenau, que eu mais ouvia. Os locutores falavam de um jeito assim mais leve, mais solto. Era uma rádio assim que lembrava, que remete, né, ainda hoje, né, muito à praia, litoral, a clima quente, né, porque a rádio está espalhada ao longo do litoral, né, Porto Alegre, Florianópolis, é onde surgiram as primeiras Atlântidas, depois adentrando um pouquinho o estado de Blumenau, e depois que foi se espalhando para outras cidades. Então a rádio sempre teve essa característica de uma programação mais tropical, mais regueira, mais música de praia, esse tipo de coisa, né? Ela, claro, um pé muito firme já desde sempre no pop e no rock, né? Mas tinha sim essa vibe de rádio litorânea. E isso era, para mim, né, na minha percepção, sempre foi muito marcante, foi muito característico das Atlântidas FMs que a gente conseguia ouvir. E como era uma rede de rádios, né, esse estilo estava mais ou menos assim, entre aspas, impregnado em todas as emissoras que faziam parte da rede, e é assim ainda hoje em dia, é bastante perceptível isso. Programações incríveis, o jeito de fazer os comerciais, o jeito de fazer o anúncio das músicas, enfim, as participações dos ouvintes, tudo era muito voltado para esse público jovem. É algo assim que dá até saudade, dá um saudosismo desse estilo de programação que eles faziam na época. Quando a gente resgata algum desses áudios antigos para ouvir, isso faz a gente lembrar de como era naquela época, é realmente assim muito legal, é uma recordação muito bacana. Passo Fundo, Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Brasília, Porto Alegre, Transatlântida, no ar. Muito bem, quase que eu atraso, hein? 12:02 agora, começando o Transatlântida, esse passeio de todos os domingos pela rede de emissoras Atlântida FM. Vamos lá, todo mundo a postos. Começando então o Transatlântida, aqui em Brasília, via 93.7. Eu chamo agora o colega Baquieri de Porto Alegre. Alô, meu filho! Alô, juventude! Quem fala aqui é o Baquieri na comunicação da Atlântida FM de Porto Alegre, mais uma vez do Transatlântida, depois de Marcos Vale em 4 apresentações em Porto Alegre. Enquanto eu tô falando com vocês aqui da Rede Atlântida e das rádios dessa época, 80, 90, eu tô lembrando de tantas outras que eu tô pensando em fazer mais um episódio sobre isso, resgatando um pouquinho sobre outras emissoras também. Mas a Atlântida era a nossa grande referência aqui no sul do Brasil e sempre vai ser uma das mais importantes. Outras grandes emissoras lá de Porto Alegre, principalmente em AM, também são grandes rádios que influenciaram o sul do Brasil e merece a gente comentar sobre isso. É um assunto assim quase que sem fim, tem muita coisa para explorar. E para não deixar os nossos episódios aqui muito longos, né, com muita falação, a gente vai segmentando para ficar mais tranquilo para vocês assistirem, ok? Mas é muito legal a gente falar sobre isso. Eu vou contar uma história. Tinha épocas, né, em que a gente trabalhando, por exemplo, lá na Rádio 89 FM, e não só na 89, em outras também, quando a gente trabalhava como DJ, a gente fazia também a programação. Então a rotina, né, como eu já comentei em episódios anteriores, a gente chegava no estúdio, ia para a discoteca, que era onde estavam armazenados os discos em vinil, numa prateleira, os discos organizados em ordem alfabética. A gente ia lá, escolhia os discos que ia tocar e colocava a programação no ar e ia tocando. De vez em quando algum ouvinte ligava, pedia alguma música, a gente tinha essa liberdade de ir lá pegar, localizar a música, tocar e tranquilo. Não tinha assim, não ficava preso a uma programação pré-estabelecida. E cada DJ fazia a sua programação. Então era muito característico, né? O pessoal, quando vinha um determinado DJ, claro, a programação tinha um estilo definido, que era pop rock na época, nas emissoras que eu trabalhei. Então, fazia dentro daquilo, mas cada DJ tinha suas preferências e tal, e acabava tocando, tendo assim um estilo característico, colocando junto as suas percepções, né, na programação musical. Não havia uma isonomia nessa questão. Então ficava bem dinâmico, ficava bem divertido, ficava bem legal. Mas não era raro às vezes que a gente chegava lá na rádio, né? Às vezes a gente não tava naquele espírito, um dia que você chegou meio chateado,
brigou com a namorada, enfim, chegou lá, você não tá com aquela cabeça pra ficar escolhendo música, e se você acabar escolhendo música, como você tá meio triste, acaba escolhendo músicas mais melancólicas e não é hora pra isso, enfim. Qual é a alternativa que a gente usava para sair dessa situação? A gente sintonizava no nosso monitor interno Atlântida. E o que eles tocavam, a gente tocava também. A gente ia seguindo o que eles estavam fazendo. Claro, umas 3, 4 músicas atrás, né? O cara tocava lá na Atlântida de Blumenau It's a Mistake do Men at Work. Era só o tempo de eu ir lá buscar na discoteca o vinil que tinha essa música e já deixar ali na fila para tocar na sequência depois do que eu estava tocando. Então a gente ia seguindo uma outra rádio. E a programação, né, como era dentro do mesmo público-alvo, ficava fantástico. Às vezes eram as melhores programações que a gente fazia, né, porque estava ali seguindo uma grande rádio onde tem uma equipe por trás dessas definições de programação, né, e não era a gente sozinho ali, a Deus dará, definindo isso. Claro que essa situação era momentânea, foi periódica nessas rádios, no começo dessas rádios, né, e depois elas foram estruturando também um sistema de programação e tal, e isso daí também não mais acontecia, a coisa ficou mais profissionalizada. Mas no começo, quando as coisas eram mais artesanais, era assim que a gente acabava se virando. E mesmo hoje em dia, né, os programadores das rádios, aqueles que não são software, né, porque tem rádio que é programada por software, né, eles se inspiram, claro que eles estão sempre ligados no que as outras estão tocando, no que está acontecendo nas outras rádios, e isso é importante, né, a gente tem que ficar atento ao que as outras estão fazendo, e era exatamente o que a gente estava fazendo também nessa época. Ok, pessoal, o episódio de hoje foi para falar um pouquinho mais sobre rádio dos anos 80, 90, afinal isso nos inspira muito, porque são coisas que a gente viveu nessa época, né? E com certeza esse assunto vai ter continuidade. Mais uma vez um agradecimento ao nosso seguidor Alexander, que está sempre aí participando dos nossos episódios, mandando ideia, comentando, né? E você também pode dar a sua ideia, quem sabe num dos próximos episódios a gente pode desenvolver aqui um episódio baseado no seu comentário, na sua sugestão, ok? Um grande abraço a todos vocês que têm acompanhado o Radio Waves. Nosso canal ainda é pequeno em termos de quantidade de pessoas seguindo o canal, mas tem um público muito seleto, muito participativo, um público muito interessante. Eu já comentei isso com muitas pessoas ligadas ao ramo, né? É bem perceptível que o público que está aqui conosco, que está entre os seguidores do Radio Waves, é aquele público realmente seleto, que gosta de rádio, que gosta de falar sobre isso, que gosta de ouvir sobre isso, né? E que normalmente tem alguma ligação também com esse mundo incrível das comunicações. Tem muita novidade que vem por aí no Radio Waves. Logo, logo a gente vai contando para vocês algumas novas ideias que deveremos estar colocando em prática aqui para intensificar um pouco o funcionamento do nosso canal, ok? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.